ele é Master Coaching, né? Também, ele é formado em administração. Ele é, ele é licenciado pela Disney para desenvolver programas de liderança dentro daquela metodologia. Ele também escreveu 2 livros, né? Então, um dos seus livros é Mosca Branca, que é bem direcionado para o pessoal de vendas. Então, é um livro extremamente interessante, muito acessível. E também Libélula Negra. Então, vou querer também saber como é que foram esses projetos. O Rafael é um cara de educação. Educação na vida, educação no trabalho, educação em todas as suas frentes. É um cara que ama carnaval. E ele tem muitas outras habilidades e agora ele vai entrar aqui para falar comigo a respeito disso. Então, Rafa, olha, seja recebido de todo o meu coração, eu amo você. Nosso encontro foi muito feliz na vida e espero que ele seja assim por muitos e muitos anos. Então, agora vem para cá que eu quero falar com você e te recebo de todo o meu coração. Rafael Chagas, me conta. Ora não! Eu ia te receber com uma palavra que marcou o nosso encontro, né? Que é aquela assim, epa! Então agora você começa a sua live com aquele epa que eu tanto gosto, vai! Nós dois, Epa! 1, 2, 3. Epa! Epa! Olha, gente, delícia, a primeira Carla. vez que você deu esse grito dentro de uma sala de treinamento foi demais, né? Os olhinhos das pessoas ficavam assim, ó. Epa, o que está acontecendo? Quem é esse cara? O que ele trouxe? Obrigada, Rafa, por estar aqui, viu? Obrigada. Carla, que honra te encontrar e continuar nossa jornada aí juntos, né? Tenho acompanhado, como sempre, o seu trabalho, o seu crescimento e sou muito grato de ter você no meu hall de amigas e de pessoas aí que acreditam nas mesmas coisas que a gente, né? Sim, acredito. Então, nossa, é engraçado, né, Rafa, que é assim, a gente passa pela vida encontrando pessoas, muitas pessoas. E algumas a gente lembra, sempre lembra, mas outras a gente nunca esquece. É verdade. Não é assim? Não é assim que funciona? Parece que eu tô numa balada aqui, né? A luz tá assim aqui, ó. Mas a coisa com você tem que ser assim, cheia de brilho, cheia de luz. Tem que ter muito de tudo. Tá tudo bem. Ô, Rafa, olha só, a gente tem 1 hora, né? 1 hora de bate-papo e depois a gente marca outros bate-papos, né? A grande motivação, você deve estar acompanhando aqui desse programa, uma vez nós fomos almoçar, quando estávamos trabalhando juntos, né? Você ali me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Inclusive, usei isso na minha carreira solo, como força, né? Para continuar. Você me disse assim, sabe, Carla? Todo lugar é bom, mas às vezes as paredes começam a apertar a gente. E aí, não é que o lugar é ruim, é que a gente precisa de um pouco mais. Rafa, quando eu parti para a minha carreira, e você conhece a minha história, eu nunca esqueci disso. E como você estava certo, né? Então, eu queria começar esse nosso bate-papo. Queria muito que você contasse para as pessoas esse início da sua jornada, esse início da sua vida, né? Claro. Aquele momento em que você começou ali, né? Que você saiu de um emprego tradicional e partiu para a sua independência. E aí, se você puder contar para a gente acaba de entrar no quadro Nos Bastidores. Fantástico, Carla. Você sabe que eu me lembro muito desse almoço, ali até atrás onde era o escritório. E eu sempre disse isso para você, você cresceu mais do que a cadeira, né? E as organizações, elas por vezes não têm o espaço para um profissional tão completo. E é normal, e é por isso que vão surgindo os consultores, os business partners, né? As pessoas que vão contribuindo e construindo projetos. Exato. E claro que eu também enxerguei o seu passo, também relembrando naquele momento da minha história, né? Ou seja, a gente tem medo, empreender no nosso país é uma jornada que ela é desconhecida,
né? A gente que pessoas que são empresas de uma pessoa só, né, tem pouca estrutura. Até porque o nosso empreendedorismo, né, de carreira solo, ele nasce muito mais como um acerto de folha de pagamento, né, para você emitir nota e CPJ, do que a instituição de uma empresa. E Exato. o nosso projeto ele tem essa característica de ser uma empresa, né, e não uma emissão de nota. Então, esses conceitos, a gente vai criando medos, nós vamos criando incertezas. E assim foi também. Eu vim de algumas multinacionais, né? Trabalhei muitos anos na Disney, trabalhei muitos anos para Marriott, depois para Nestlé, até o momento que eu pensei, cara, agora eu tô maior do que o espaço. E a riqueza do nosso momento de trabalho é porque a gente pode contribuir com diferentes experiências. E, por vezes, um único local não consegue absorver tudo. Então, eu sentia também que eu precisava dar muito mais e eu poderia expandir. Então, foi quando eu também tomei a minha decisão em largar uma carreira assim sólida, internacional e empreender. E, claro, hoje eu atendo a todas essas empresas, redesenhamos a forma que a gente se relaciona, mas continuo com muita alegria, com empenho e contribuindo ainda mais. Eu falei aqui no início, né, que você tem essa experiência na Disney, a certificação para desenvolver líderes. E quando eu conheci o seu trabalho, você traz, acho que no seu DNA, isso não veio de lá, isso veio de dentro de você. Os desenhos, as performances, né? E aí eu queria saber, esse ponto de criação que você traz para os seus desenvolvimentos profissionais e que você coloca dentro de empresas tradicionais, empresas com outras culturas também, isso cria um diferencial enorme, porque até hoje se fala de você, e já se foram aí alguns anos, né? E você já voltou algumas vezes no lugar onde a gente se conheceu. A sua marca, ela continua sendo essa questão da alegria, das cores, da criatividade, dos traços. É assim que você desenvolve suas metodologias. Você sabe que, primeiro, quando eu fui trabalhar na Disney, né, Carla, para mim ia ser... primeiro, eu não achei que eu ia passar, né? Até pela inexperiência ou até insegurança com o idioma. E no fim, consegui a aprovação. E lá eu conheci profundamente a metodologia do aprendizado de adultos, a andragogia. E comecei também a compreender que, além do nosso lado que é interno, intrínseco, né, de gostar de desenvolver, de dar aula, de ter, né, eu tento sempre fazer uma junção de uma sala de aula um pouco mais leve, até comparado com as experiências que eu tive na condição de aluno, onde às vezes a temática era importante, mas a forma que se transmitia não canalizava e não despertava interesse. E foi assim que eu descobri essa metodologia da andragogia e desde então eu venho aprimorando. Então eu desenvolvi através desse método, né, eu conheci a facilitação visual, né? Ou seja, a migração também na contramão, né? Do tecnológico para o analógico, né? Sair do PowerPoint e entrar um pouco no desenho à mão, em fazer mapas mentais, em fazer fluxos, né? Então isso vai trazendo também uma conexão e mais uma metodologia, o construtivismo. Então eu comecei a estudar um pouco do Paulo Freire, um pouco de como a sala de aula ela pode ser transformadora. E aí é uma junção, né, Carla? A gente vai aprendendo e vai agregando. Agora eu estou fazendo um mestrado numa linha de pesquisa exatamente no aprendizado de adultos. Então, como os adultos aprendem e como a organização ela pode desenvolver competências e trazer para as pessoas mesmo uma identidade, né? Uma identidade no trabalho e que elas percebam que elas têm espaço, que elas têm voz, que elas têm a oportunidade de manifestar as ideias delas, né? E que tudo isso se construa em espaços. Sabe, Rafa, você está falando do construtivismo, essa foi uma outra marca que eu trago como um referencial para minha carreira também. Admirei muito a forma como você
conduz o construtivismo, né, com as turmas. E os seus desenhos, eu ficava inconformada, né, quando você saía da sala e aí você dobrava os desenhos todos e deixava. Eu falei, gente, mas isso é uma arte, isso é uma obra de arte. Ele vai deixar? Eu guardei por um tempão os seus desenhos, assim, e de vez em quando eu olhava, porque era um papel em branco. E você começava a dar o treinamento e de repente começavam a sair cores e formas, e no final, lá naquele rodapé, tinha a marca de todo mundo tinha falado o que você escreveu ali, né? Então, assim, parabéns por isso é rico. E você falou uma coisa que eu também queria muito saber como é que isso aconteceu na sua vida. Você citou a andragogia, o construtivismo, e o seu primeiro livro, né, que é o Libélula Negra, ele traz esse tema, não é isso? Como é que aconteceu escrever esse livro? Como surgiu essa inspiração? Uma coisa vai levando a outra, né, Carla? E naturalmente, com as aulas, as pessoas queriam mais a temática. E sempre as leituras, elas são muito acadêmicas ou densas. Sim. Então, foi daí que eu comecei a pensar, bom, eu não consigo recomendar um livro que tenha essas temáticas. Eu preciso te recomendar 4 ou 5. Então, não só para a audiência o custo poderia ser elevado, tanto quanto as conexões que a gente constrói em sala. Então, foi daí que eu pensei. Falei, bom, eu vou começar a escrever e quem sabe isso um dia possa virar alguma coisa. E, coincidentemente, eu comecei um projeto nessa linha de editorial e editoração, de publicação, e a própria editora que eu desenvolvi a consultoria, ela me perguntou, a diretora-chefe, falou, você não tem nada escrito? Eu falei, olha, eu tenho, mas eu tenho vergonha de mostrar. E aí nasceu, né, efetivamente, eu entendi também nessa área da publicação não acadêmica, né, que são as leituras livres, mas que tem o embasamento, como elas poderiam contribuir. E assim eu fiz um estudo para entender como as pessoas poderiam se tornar diferenciadas, raras, e que não precisasse entrar em competição, né, umas com as outras, mas que cada um com a sua identidade encontra o seu espaço. E aí que nasceu a terminologia, né, tanto da mosca branca quanto da libélula negra. E agora eu vou publicar a abelha rainha, que fala um pouco também sobre o empreendedorismo, mas todos nessa linha de insetos exóticos, raros, e que não são comuns ao dia a dia, mas que os tornam especiais o fato deles serem diferentes. Então a ideia surgiu disso, e na Libélula Negra eu escrevo exatamente sobre os princípios, os fundamentos da andragogia, de como alavancar a produtividade e trazer para as pessoas uma referência. Porque hoje, Carla, e olha, você vai ver, eu falo muito, hein, Carla, você sabe. Não, a live é sua, meu amor. Fica à vontade. E eu vejo que hoje, Carla, assim, as pessoas elas têm poucos profissionais dentro da organização com isenção na condução da gestão, do desenvolvimento. Então, as pessoas elas estão assim até carentes, né? Por isso que eu acho que surgiu tão forte essa profissão do coaching, que revela, né, um pouco mais essa descoberta, até um pouco de mentorado, né, essa orientação para os profissionais. Então, a minha leitura, os meus livros, eles nascem como esse complemento, uma leitura mais moderna, mais simples, mas tem, né, toda a fundamentação. Mas eu tirei um pouco essa densidade acadêmica para que as conexões do dia a dia, para quem enfrenta uma liderança pela primeira vez, para quem está nessa área do atendimento ao cliente, pudesse ter uma leitura com talvez um vocabulário mais perto. Você falou uma coisa extremamente importante. Falou assim, eu não queria mostrar para ela, para a editora, porque eu tinha vergonha, né? Olha só se essa vergonha ficasse retida dentro de você. Se você fizesse a escolha pela vergonha. Olha tudo que ia deixar de acontecer e ajudar tantas pessoas. E outra coisa que você trouxe aqui no seu discurso, que eu acho fundamental. Você trabalhou e começou numa recepção, né? Não é isso? Eu também. Né? Um dos trabalhos mais gostosos da minha vida. Fui recepcionista
Você também. E ali nós conversamos a respeito disso. Nós encontramos um valor incrível no relacionamento com as pessoas, não é? E o seu livro Mosca Branca, ele traz essa questão do relacionamento, não é? Com as É, pessoas também. Você trouxe um referencial dessa época de recepção e dos seus primeiros aprendizados? muito forte, Carla, até porque é uma carreira tão bonita, de sucesso, que traz conhecimento, desenvolvimento, dinheiro, e ela é ainda subestimada, né? Então, assim, já que você não deu para nada, você não estudou, você vai trabalhar no shopping, você vai ser recepcionista. Quando na verdade a gente está lidando com uma ferramenta, uma inteligência que hoje, nesse cenário de pandemia, ela se demonstrou a mais importante, né? Que é a inteligência emocional. Como eu lido com as adversidades, como eu lido com o diferente, como eu controlo a emoção, até porque o atendimento, de acordo com cada área, você tem uma revelação do que é o imprevisto, né? É uma É, carreira que, diferente de uma área talvez mais administrativa, que você tem um calendário de ações, na área do serviço, do atendimento, você não tem isso. Você não sabe quem vai vir e como essa pessoa vai reagir. E é, desenvolver todas essas habilidades, essa inteligência emocional, foi aí que eu percebi. Falei, cara, isso não é só uma carreira, como é uma área que as pessoas não despertaram. Então, eu exato. posso a contribuir para estudar e entender. E isso eu também É. refleti muito na escrita do meu livro. Nós dois somos educadores, né? Hoje eu também faço uma carreira como educadora, eu leciono para jovens e adultos também. E eu vejo que quando eles estão começando a carreira, existem muitas dúvidas, né? Isso a gente conhece, esse comportamento duvidoso, para onde eu vou, o que eu faço, onde é o meu talento. Mas eu vejo uma coisa muito legal também, eu queria saber se você também enxerga isso. O jovem de hoje, ele já põe o pé na faculdade pensando que ele já é um profissional. Mesmo que É, ele entre como estagiário, que ele entre como um aprendiz, ele já, né, aqueles que têm assim a vontade de crescer e de se posicionar, ele já entra numa organização pensando, né, o que, que eu quero ser quando eu chego, né, onde eu quero é. chegar, como é essa empresa. Quando você atende os seus clientes, você tem essa impressão também das pessoas mais jovens? Tenho. Eu tenho sim, Carla. Existe um movimento, né, que quando a gente olha um pouco só o desenvolvimento das gerações, a gente vê, né, uma geração que não teve muito acesso ao estudo, que trabalhou, os baby boomers, colocaram os seus filhos e fizeram a que a escola, a formação acadêmica tivesse valor, né, a geração X, e o Y que acabou vindo um pouco, não sei o que eu vou fazer, vamos ver. E de repente a gente tem agora essa geração que nasceu no ano 2000, né, do ano 2000 para cá, que é uma geração que já tem mais clareza. Acho que a própria tecnologia, a internet, tem permitido que esses jovens tenham até o despertar e entender o entendimento de esforço, recompensa, profissão, dinheiro. E eu acho que as pessoas estão vindo mais conscientes, sim, para o estudo. É, Então, vejo uma geração que está trazendo uma bagagem, uma vontade inicial fundamental para que a gente continue trazendo crescimento para a sociedade. exato. E também uma questão de liberdade, né, Rafa? É, Porque nós temos essa questão do aproveitar a vida integralmente. Então, o que é sim. que eu quero fazer desse tempo de vida que eu tenho, né? Eu quero. É, Aí você fala isso no seu livro também, de produtividade, e não é é. só uma produtividade mecânica, é uma produtividade vital, né? É uma coisa que combina com a sua vida. Eu tenho usado muito essa terminologia, Carla, essa gestão integral, né? No sentido de ser inteiros, né? Que eu não posso mais hoje excluir partes da minha identidade, né? Então, eu atuo com o desenvolvimento do carnaval em São Paulo. Então, isso faz parte, né, da minha identidade. Isso não pode ser separado, né? Não dá para ser assim, o Rafael, que é o da sala de aula, e não o do carnaval. A construção da nossa identidade ela é assim que edificamos, né, o nosso propósito, a nossa verdade.
Eu acho que as novas carreiras trazem isso. Elas integram muito a crença, aquilo que a pessoa acredita, as práticas que ela tem e a fase, inclusive, optar por projetos e empresas que tenham os mesmos valores, né? Eu acho que finalmente nós temos, né, sinergia de valores muito mais presente do que em vocabulário, em conceito. Aliás, falando em educação, Rafa, eu queria fazer um elogio aqui para você e um agradecimento, tá? Porque eu acho que esses momentos são raros entre nós, né? São raros. A gente marcou quantas vezes um café e não dava, né? Os extremos da cidade, as coisas, mas estamos aqui. Então a oportunidade é essa e vou falar publicamente. Falei no começo. A sua atitude comigo em sala de aula foi marcante, porque quando terminávamos o nosso treinamento, todos iam embora e você e eu ficávamos lá para arrumar a sala, lembra? E aí um dia eu disse assim, mas Rafa, não precisa, se você não, vamos deixar tudo pronto, porque amanhã cedo vocês começam de novo, né? Outra coisa, e aí é para falar para as pessoas que os detalhes fazem a diferença na nossa evolução, né? O coffee break, todos iam comer e você trazia o seu lanchinho. Por quê? Para dar a liberdade das pessoas conversarem, né? Rafa, eu vou falar um negócio, isso parece um detalhe, mas eu trago seus comportamentos como uma joia no meu referencial de atuação dentro das empresas em que eu hoje piso. Né? Então, muito obrigada por isso, tá? É um elogio, é um agradecimento, é uma declaração, porque você merece saber os marcos que você deixa na vida da gente, tá? É isso mesmo. Bom, obrigado. Falando em carnaval, eu não ia deixar de perguntar, porque, eu fico assistindo carnaval na televisão, esperando o seu carro passar. Como é que é isso? Quantas escolas você está hoje? Me conta o carnaval? Me conta. Carla, você sabe que o carnaval ele começou e nasceu para mim como um hobby, né? Assim, uma distração, uma apreciação à cultura, à música, até sem o entendimento técnico do que era. E depois, eu fiz agora em maio 28 anos que eu estou no carnaval. E acabei construindo, né, uma grande família, amigos, e acabei despertando que isso é uma economia criativa. Né? Então, hoje eu faço parte eu sou presidente do conselho da ADESP, que é uma associação dos destaques do estado de São Paulo, que nós temos um objetivo de fomentar a cultura através da escola, que é uma escola de vida, que é uma escola de samba, né? Porque antes de ser samba, ela é uma escola. E tenho colocado muito, Carla, como o carnaval ele é é um grêmio dentro de comunidades que complementa o serviço público. É dentro da escola de samba que você tem, por exemplo, agora, várias escolas de samba vacinando, fazendo testes, na área da saúde, colocando ônibus de mamografia, testando Covid para toda a comunidade, além de ensinamentos de idiomas, cursos profissionalizantes. Então eu descobri, além da arte do carnaval, que ele é um complemento social. Então hoje eu estou há 28 anos na minha escola, que é a Vai Vai, aqui em São Paulo, e eu tenho muitos amigos, e eu acabo recebendo convites e de acordo com, né, com a agenda, esse ano eu vim pela X9 paulistana também, onde tenho grandes amigos, um carinho enorme. Já passei por muitas escolas de samba aqui, né, pela Nenê de Vila Matilde, pelo Peruche, pela Camisa Verde e Branco, pela Rosas de Ouro, e fiz muitos amigos. Assim, o carnaval é um grupo de amigos, mas que ainda precisa de uma atenção maior. E eu tenho também inserido isso como um desenvolvimento, uma área de aprendizado, desenvolvimento social muito forte. Então, eu continuo, né? Eu venho como destaque aquelas fantasias grandes, né? Você faz? Isso. Eu faço toda a confecção. Eu tenho ainda grandes amigos e ateliês que agora estão me ajudando também.
e é uma arte, Carla, que faz parte da nossa essência, né? Desenvolver essa habilidade de representar, né? De colocar uma história, contar uma trajetória numa festa que, além de tudo, é lindíssima. Então, eu tenho bastante orgulho de carregar essa minha veia artística junto comigo. Eu acho que você faz isso com brilhantismo, mas você toca num ponto que eu queria até falar um pouco mais aqui, porque o carnaval, ele realmente tem uma veia social fortíssima e ele tem uma questão de estudo, de treino, né? As pessoas, quando chegam na avenida, elas tiveram um ano inteiro de muito trabalho, não só o trabalho operacional, mas intelectual, né? É um estudo de resgatar histórias e mais. Além de resgatar a história, transformá-la em emoção. Não Sim. é isso, Rafa? Né? As pessoas, elas treinam em absoluto. Não só, primeiro que existe um estudo sobre este enredo, né? Uma história que será contada. E cada um assume uma responsabilidade de interpretar um personagem que conta essa história. Né? Então, o conhecimento, a prática, a disciplina, o comparecimento, as inteligências motoras, cantar, dançar, evoluir, e conseguir transferir para as pessoas exatamente isso, uma emoção, né? Uma sensibilização. A pessoa, naquele momento, ela faz parte da história, né? Sabe, uma das coisas do carnaval que eu tenho, assim, paixão, até porque eu não tenho habilidades com a música, mas as batidas, né, tudo aquilo me envolve demais. É a bateria. É a bateria. E eu vejo, não sei como funciona, mas eu vejo que ao longo do ano existem os grupos, pequenos grupos de bateria, né? Como é que é feita essa escolha? Porque todo mundo ali funciona muito bem, tem uma harmonia na hora. Como é que é feito essa seleção de quem vai ficar na frente, quem vai ficar atrás? Você sabe me dizer? É pura curiosidade agora. Não, pois é, a escola de samba, ela é uma escola. Então, existem aulas de música, tanto de ritmo, de harmonia, de a redação, interpretação musical e de instrumentos. Então, são aulas que são sempre gratuitas, oferecidas para quem quiser. Como qualquer curso, exige-se disciplina e frequência. E, de acordo com o seu desenvolvimento, você é aprovado para o desfile. E se você não é aprovado, você vai fazendo as aulas. E de acordo com a sua evolução musical, você também vai sendo, vamos dizer assim, promovido, né? Então você vai indo mais frente, vai coordenando. E hoje, para você ter uma ideia, nós temos assim 180, 200 ritmistas, é uma orquestra, né? Tocando ao mesmo tempo e se movimentando. Né? Então, é tocar, cantar, andar. Dançar e emocionar as pessoas, né? Todos são bem-vindos para aprender, para tocar e aprender um pouco com essa nossa grande cultura nacional, né? Agora, você vai ajudar aqui uma pessoa. Tem uma pessoa nos assistindo aqui e ele é um rapaz, é um jovem, e ele toca numa bateria, apaixonado, assim, num momento difícil da vida dele, ele encontrou na bateria, na música e no carnaval uma motivação a mais, num momento muito difícil. Tanto que o tema de TCC dele é o carnaval, né? E ele é um estudioso da música dentro desse... Qual é o conselho, Rafa? Conselho, a dica que você daria para esse menino pensando em carnaval daqui para o futuro? Primeiro, que é uma economia criativa que tem um impacto social. Hoje, só o Carnaval de São Paulo, que tem o Anhembi como estrutura, além dos desfiles de bairro, nós impactamos diretamente 150 mil trabalhadores. Então, mais do que uma ajuda, um suporte, um hobby, é uma carreira. E ele, como músico, ele como músico, ele pode se tornar um mestre. Né? E isso tem salário, isso tem contrato, isso é um negócio. Né? Além de tudo, quando você, né, se profissionaliza, você percebe como isso é uma indústria. E você grava os
os CDs, você tem arranjos musicais para elaborar, você forma pessoas. Então, a dica que eu quero dar é: lembre-se que isso é uma carreira e que você pode também desempenhar, a sensibilizar outras pessoas, desenvolver uma comunidade e ainda ganhar dinheiro. E ainda ganhar dinheiro com isso. Inclusive, você um dia comentou comigo que pela Vai Vai, né? Vocês têm um projeto um projeto corporativo. Vocês levam essa estrutura para as empresas, não é isso? Isso. Nós temos sim a gente faz palestras, shows, então a gente leva isso para dentro da organização e, de acordo com o momento que ela está passando, a gente integra, né? E mostra como o carnaval ele não é periférico e ele não é apenas uma diversão, mas que ele é uma grande engenharia que tem um investimento gigantesco e que, com organização, você consegue bater sua meta. Né? Então, e é por isso que você ganhou a comenda, né? Né? Comendador Rafael Chagas. Eu, quando vi aquilo, eu pulava. Falei, gente, o que é isso? Mereceu até um post nosso aqui durante a semana. Achei muito bacana. Como é que foi essa homenagem? Uma honraria, assim, Carla. A Câmara dos Vereadores, a Prefeitura de São Paulo, junto com um grupo de empresários, eles se reúnem todos os anos para eleger pessoas que têm alguma contribuição na sua área específica. E esse ano eu recebi, no ano passado, né, eu fui um dos convidados, né, a apresentar os meus projetos e apresentei as minhas teorias, né, as minhas ideias sobre o desenvolvimento, sobre o aprendizado e como isso acontece dentro de uma instituição de ensino, como isso acontece dentro de uma empresa ou até mesmo num grupo social como a escola de samba. E eu fui eleito, então, comendador nessa parceria da Associação Brasil Líderes com a Prefeitura de São Paulo. Recebi uma medalha, né, uma honra ao mérito. A comenda, né, ela é um mérito recebido pelo que foi feito. Então, eu fiquei lisonjeado, porque às vezes a gente acha, Carla, que o nosso trabalho não está sendo observado. E o que a gente faz, ele não move. Mas quando a gente consegue compreender isso, foi quando você... e talvez por não fazer com estas intenções, mas serem a decorrência... eu tive fui assim agraciado e tenho uma gratidão, acabei até entendendo melhor como funciona a política, a área empresarial de São Paulo, como a cidade se organiza e quanto respeito eu ganhei por eles, por uma atuação que por vezes a gente só se baseia por um lado como cidadão ou assistindo notícias da televisão, mas existe um trabalho seríssimo e que traz muito resultado, e dali fiz já muitos amigos, e hoje eu tenho também esse chamado um pouco nessa área de desenvolvimento, para quem sabe trazer para o poder público isso que a gente faz para chegar às pessoas que também precisam disso. Nossa, Rafa, que orgulho de você, e assim, como é gostoso ouvir você falar, que eu me sinto com você assim, do seu lado, num caminho, né? E aí, em cada atalho, você aprende uma coisa, né? Então, realmente, o conhecimento é uma coisa ampla que a gente vai se interessando e precisa ir buscar realmente o conhecimento técnico para poder obter, então, o respeito e a admiração. Junta com a paixão que a gente já tem, aí já era, né? Não tem como não dar certo, não é verdade? Vamos falar um pouco de você. Vamos falar um pouco de você. Eu sou sua seguidora, eu vejo, né, as suas coisas, eu vejo lá, e eu vejo que você gosta muito de viagens, né? Sim. Você tem viajado pra caramba, não é verdade? Eu vejo. Qual foi a viagem que você fez que você achou mais interessante? Nossa, olha, Carla, e assim, né? Primeiro que eu tenho uma inquietude de viver, né? De viver, de ver, de observar, de sentir. E uma coisa que, claro, eu tive a oportunidade, através do meu trabalho, principalmente no início, de conhecer alguns países, algumas principais capitais do mundo. E uma vez que isso foi atendido, né, que eu pude ir a Nova York, pude ir a Paris, eu pude ir a Buenos Aires, pude viajar pelo Brasil,
eu entendi que eu queria explorar coisas que tinham mais a história da humanidade. E foi quando eu resolvi começar a me organizar, tempo, agenda, dinheiro, para que eu pudesse fazer o outro lado do mundo. E já consegui agora passar por alguns países, e esse ano, né, fomos de férias para a Índia e tivemos assim uma viagem reveladora. É outro planeta, Carla, são outros valores, é uma outra forma de organização política, religiosa, acadêmica. E também passamos depois por um outro país que me chamou a atenção, que foi Israel, um país extremamente revelador em todas as suas amplitudes, tanto na religião, tanto quanto na organização sistêmica, o entendimento do que acontece na região. Então, eu tenho buscado, Carla, nessas minhas viagens, eu acho que uma conexão de uma identidade com o mundo, com a história da humanidade. Você vê, a Índia é um país que existem histórias e monumentos com mais de 7.000 anos. Passei pelo Egito, pirâmides, escavações, coisas que têm mais de 10.000 anos. Né? E se você pensar o nosso país, que tem 500 anos, como somos jovens, né? E como a nossa humanidade ela já passou pela era do gelo, pela era glacial, pela era dos dinossauros, né? Como a humanidade se fez viva. E agora estamos passando, né, por uma pandemia e vamos ter mais histórias para a evolução humana. Eu acho que isso é o que me move numa viagem. O que eu vou provar desses lugares? E eu adoro comer também, né? Então... Eu vejo suas degustações, eu vejo. Agora, interessante que é assim, né? Talvez seja uma percepção boba, mas a gente está aqui no bate-papo, então eu vou falar. A gente muda por dentro, a gente muda por fora, né? E aí, eu fiz a associação. Eu te conheci com o cabelinho curtinho, né? De repente, você começou a mostrar outro Rafael, outras coisas. E aí o cabelão tá aqui, né? Com esse loiro lindo que a gente quer, né? Esse loiro lindo que a gente pede para cabeleireira, né? E você tem esse loirão aí, né, meu bem? Naturalmente. Né? Então, Rafa, é isso. Eu passei assim, estou passando por transformações mesmo, e eu tenho essa consciência. E, inclusive, até mesmo com o próprio cabelo tem um pouco a ver com isso, sabe? E descobri que as mulheres não exageravam, que não era milindre quando elas falavam que levantavam 1 hora mais cedo para arrumar o cabelo. Que não fez nada, eu tô, olha, 2 horas aqui. É incrível como o nosso exterior ele expressa o que a gente sente, né? E tudo que sai do padrão um pouco. A gente passa a não ligar muito porque as pessoas vão dizer, mas você precisa se olhar no espelho e se sentir muito bem, não é isso, Rafinha? Assim. A gente tem que se sentir bem como somos, o que acreditamos. Acredito muito que a gente não pode... O cérebro é um músculo, Carla. A gente não pode deixar o nosso cérebro adormecer. É continuar estudando, é continuar pesquisando, observando, contemplando, né? E isso tudo acho que vai nos revelando, né? Porque sempre somos a mesma pessoa, mas eu acho que a gente também, num determinado ponto, a gente começa a revelar mais o que somos, né? Então, eu estou nessa fase de revelar mais o que está dentro do que está fora. Continua revelando porque a gente está adorando. Eu fico do outro lado aqui me esbaldando com as suas revelações. Adoro, né? Me fala uma coisa. Assim como a gente está no distanciamento aqui, né, a live, eu sempre escolho algumas coisinhas assim que acolham os meus convidados. Então, por exemplo, né, eu não sei se você gosta, se você não gosta, mas assim, eu escolhi assim a cor azul para te receber, né? O azul aqui na blusa, o azul aqui no acessório, porque eu sei que você gosta da cor azul. A sua empresa tinha ali, né, a cor azul. Isso é o que eu sei. Mas como você é um cara de brilhos e de cores e isso, eu olho para você, esse olho azul também, né? Também é azul, não é? O olho azul. Mas assim,
qual é a cor que te representa? Nossa, Carla, que Não precisa coisa. ser o azul só porque eu falei. Não, tem uma conexão muito forte com o azul, porque o azul ele representa o infinito, o céu, as águas, né, a natureza. É uma cor muito forte. Também, assim, tem utilizado muito o amarelo, o vermelho, o laranja, cores assim, o fogo. Eu acho que a natureza ela revela muito as belezas naturais, né? Então eu me inspiro muito nisso, assim. Mas eu realmente o azul é a minha cor favorita. Eu acho que o azul ele tem muita amplitude, né? E ele tem profundidade, ele tem dimensão. Eu gosto muito do azul, especialmente pelo significado do infinito, né? Quando fui pesquisar, encontrei esse significado, me apaixonei pelo azul. E as águas É, também, é isso né? mesmo. Rafa, qual que é a mensagem, né, que você tem assim, que você escreveria ali na sua pedra, aquela que você deixa como legado para as pessoas? Nossa, sabe, Carla, eu tenho pensado tanto, sabe, como a pandemia, muitas pessoas passam pela transformação, né? A pandemia acho que fez com que todo mundo passasse por alguns pontos ao mesmo tempo. E eu tenho percebido o quanto as pessoas elas se cercearam muito tempo de falar, de estruturar as ideias, de dar a sua opinião, né? De uma manifestação. E a pandemia acho que trouxe isso. Então eu tenho usado nesse momento uma frase que é não se cale, né? Não deixe, o silêncio ele é importante para organizar os seus pensamentos, mas você não pode se calar, né? Não podemos silenciar as pessoas. Por isso que nós, como organização, temos que abrir o espaço para o diálogo. Mais do que nunca, nós precisamos conversar, dialogar, comunicar, expor as ideias e pensar que a gente não busca nunca a concordância, mas nós buscamos a argumentação e como argumentar é importante, né? Então, nesse momento, eu acho que a minha frase é não se cale, né? Mas se estruture, né? Para não virar opinião vazia, para não virar uma Exato. militância sem causa, mas É, que a gente possa encontrar e criar canais, né? Para que as pessoas, nos seus casamentos, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, as pessoas possam argumentar mais, né? E compreender mais a visão do outro, a referência que a outra pessoa tem, né? Como ela vê o mundo, percepções. a Thaís está falando aqui uma coisa importante. Olha aqui. Obrigada pela participação, Thaís. Ela falou assim: eu aprendi que enquanto as pessoas estão falando, está tudo bem. O problema é quando as pessoas se calam, né? Totalmente, porque o silêncio, né? O não silenciar, mas o calar ele é coercivo, ele te violenta, né? Quando você quer manifestar, às vezes a gente vê isso na empresa, né? A pessoa quer falar assim para o gestor, eu não concordo, a minha visão é diferente e ela não tem esse espaço, porque a cultura às vezes da empresa é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, às vezes, até em todos esses repertórios familiares, onde a gente não pode se posicionar, onde existe violência de todas as formas, né? Então, nós precisamos criar espaços para os argumentos, mas a gente precisa estudar, né? Eu acho que a educação, ela é uma chave que abre todas as possibilidades. E também uma coisa, né? A argumentação, ela vem de algo que é presente, né? Por isso que a gente precisa estudar. Porque se a gente criar argumentação baseado só num passado, a gente também não sai do lugar, né? Então a É. gente precisa realmente partir de um ponto e ir para frente, reconhecer como é que são as coisas agora e não como elas eram anteriormente, não é verdade, Rafa? E influenciar, né, Carla? Porque aí é o que eu coloquei naquele meu post, né? Aí nós precisamos não só pensar, não só argumentar, mas nós precisamos transformar o ambiente que vivemos, Exato, né? Então exato. não adianta eu colocar uma foto no meu Instagram que eu sou a favor do Blackout Tuesday, que eu sou contra a violência contra a mulher,
ou contra a raça ou a homossexualidade, se no meu grupo de WhatsApp da minha família eu permito que essas piadas ou conceitos aconteçam. Então, a gente, mais do que tentar ajudar uma causa, é você realizar a transformação aonde você tem influência. Às vezes Sim. é no nosso grupo do WhatsApp que você começa a praticar esses argumentos e se posicionar. Eu tenho praticado e tenho falado muito sobre essa questão do comportamento quando você está sozinho, do comportamento quando você está com pessoas que você se sente à vontade, das quais vocês não precisam representar, né? Você É, mesmo. Então, é nesse momento, realmente, às vezes as pessoas não entendem o teu silêncio, né, não entendem a forma como você se recolhe realmente para se reestruturar, para pensar, né? Mas a sua verdade está ali, está é, naquele momento que é só seu e que você precisa para se reestruturar. Porque até ali você ficou exausto, agora você precisa renascer para poder continuar. Então, pequenos gestos e comportamentos simples, né? Desde as coisas que você fala até as coisas que você faz, mas precisa ser verdade. Você tem que sentir. Se você não sentir, não precisa fazer, né? exato, Tem que ter exato. transparência aí. Ô, Rafa, você não vai acreditar, eu fico indignada com isso aqui, né? A hora passa assim, ó, né? Já E vai eu tenho um acabar? momento aqui que para mim é muito importante, que eu gosto de deixar o meu convidado sempre à vontade. Esse momento se chama Quem Te Quer Como Te Tem. Então eu queria que você falasse aqui nesses momentos assim, né, finais quase, né, o que você está fazendo agora, como que as pessoas te encontram, as empresas, a sua consultoria, os seus livros, fala tudo. Vai lá. Que legal. Olha, Carla, antes de mais nada, é uma honra ter você de novo no meu hall de amigos. Eu tenho uma grande admiração, né? Você tem conseguido aflorar ainda mais, né, todo o seu trabalho. Então, antes que acabe o tempo, queria te, sem gratidão, namastê, assim, pela honra da gente poder fazer esse papo aqui entre amigos e ainda podendo compartilhar com tantas pessoas. Eu estou numa fase, Carla, que eu também consegui encontrar ainda mais a minha área de especialização no desenvolvimento. Então, eu tenho conseguido trabalhar ainda mais, né? Eu estou num momento de migração do presencial para o digital. Então, eu já estou hoje com praticamente 90% das minhas aulas de forma digital, que é difícil, porque existe muito a sensibilidade, né, do momento que a sala de aula provoca, até a intimidade que a sala de aula traz. Então, tudo isso vai nos provocando e provando que a gente precisa evoluir, né? E como a gente pode evoluir. Então, eu entrei num processo agora, né, no meu mestrado, fazendo um mestrado na área do desenvolvimento, da aprendizagem de adultos. Estou, assim, apaixonado, estou, assim, me dedicando ainda mais a criar mais fundamentos e referências. Tenho feito muito coaching, acho que o cenário também provocou as pessoas a olharem mais para elas, né? Então, o coaching tem se tornado uma ferramenta vital que as pessoas estão descobrindo, mais do que um conceito, mas descobrindo a prática e como elas mudam, como elas se revelam, como elas se transformam. E também, agora, estou num movimento muito forte de trazer para a leitura, Carla, uma leitura um pouco mais fundamentada, né? Então, eu vou lançar agora, meu livro está pronto, a gente estava numa decisão de que fazer, né? Porque não tem mais noite de autógrafos, os brilhos que a gente gosta, mas o mais importante é que a mensagem chegue. Então, eu vou lançar o meu terceiro livro, A Abelha Rainha, que fala sobre a liderança moderna e o empreendedorismo. Eu tenho observado muito as pessoas que também não encontram a sua identidade na organização e, por conta disso, elas se perdem e acabam caindo num efeito de comprar o emprego. Então, ela acaba empreendendo quando, na verdade, ela só precisa encontrar um espaço que tenha a cultura.
A minha base é o Sebrae, né? A taxa de mortalidade das empresas é muito grande no nosso país, e muitas pessoas se impulsionam para empreender pela insatisfação com a empresa que ela está, não pela realização de empreender. Exato. Então, eu tenho mergulhado bastante nesse movimento de carreira, de organização, de revelação, de competência. Também estou numa fase assim muito plena, né? Como todo mundo, né? Já tive todos os, né? Vou fazer 40 anos, então eu tô já naquela fase que a gente já casou, já separou, né? A gente já perdemos amigos queridos, já ganhamos novos amigos, então estou numa fase também muito boa, muito saudável, né? Eu e o Paulo estamos numa relação muito tranquila, muito gostosa, e como hoje a gente tem liberdade para falar, né, das nossas relações, de ter a institucionalização, né, das relações, isso tudo é importante. Então, eu estou assim no momento de viver e estou aproveitando plenamente. E estou trabalhando como nunca trabalhei. Assim. Eu te agradeço. Eu quero mandar um beijo para o Paulo, para o pessoal da sua mentoria que participou o tempo todo, para os meus alunos, para pessoas da minha família que estão presentes. Rafa, ó, Obrigado, querida. um beijo.